Lê a pauta da segunda sessão itinerante do primeiro biênio, segundo período, realizada em 30 de novembro de 2025, às 11 horas e 30 minutos. Autorizo o vereador Bonfim a fazer a oração do dia. Oremos. Amado Senhor, bondoso Deus e Pai, nós te suplicamos neste momento o privilégio da Tua presença, que esses trabalhos, ó Deus, que estão sendo abertos aqui, que sejam realmente no intuito único e que nós possamos conseguir os objetivos de melhorias para a população deste município. Fica conosco, dando sabedoria e discernimento dos altos céus, oramos em nome de Jesus. Autorizo o segundo secretário. Bonfim? Bonfim, eu convido a ocupar a segunda secretaria no lugar de Betinho, fazer a chamada dos vereadores presentes. Chamou. Paulo Silva. Presente. Renan Júnior. Presente. Manuel Bonfim, presente. Gabriel Nassif, presente. Presente. Juliano. Presente. Diego Tavares. Presente. Márcio Oliveira. Presente. Erisvaldo Alexandrino. Presente. Algum vereador justificou a ausência, Sandra? Foi. Não, Ítalo me passou uma mensagem. A avó de Ítalo teve alta ontem de Salvador, foi fazer uma cirurgia. Ela teve alta, já era tarde, já estava à noite, ele não quis pegar a estrada à noite e me passou um zap justificando a ausência. Demais vereadores faltosos, não foi justificada a ausência. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Autoriza a secretária a fazer a leitura das matérias do expediente. Parecer número 23, de 25 de novembro de 2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A emenda modificativa número 1, de 11 de novembro de 2025, o qual altera o artigo 1º do projeto de emenda modificativa ao Regimento Interno número 1 de 2025 e da outras providências, de autoria do vereador Juliano de Oliveira, Erisvaldo Alexandrino e Diego Magalhães Tavares, em referência à emenda modificativa, segunda e última votação. Parecer número 24, de 25 de novembro de 2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, segunda e última votação, sobre o projeto de decreto número 10, de 12 de novembro de 2025, o qual outorga título de cidadão batense ao senhor Mauro Dias e da outras providências. Requerimento número 109 de 2025, senhores vereadores. Os vereadores que a este subscrevem requer do Poder Executivo que apresente à Casa Legislativa um calendário de patrulhamento e cascalhamento das estradas vicinais do município. As melhorias das estradas vicinais são uma antiga reivindicação dos moradores da zona rural, que sempre foram esquecidos ou deixados em segundo plano pelas administrações passadas. As intervenções municipais vão garantir mais segurança para o escoamento da produção das famílias e transporte dos estudantes. Cumpre destacar que, na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, o município de Ubatã foi contemplado com equipamentos específicos, patrol, retroescavadeira e caçamba do PAC 2, para a manutenção das referidas estradas. Porém, muitas vezes, outros serviços são priorizados na zona urbana com os referidos equipamentos. Pedimos um olhar de atenção para os moradores das regiões do Vapor, Água Branca, Coculo, Uruçu, Barreiro, Dois Irmãos da Mata, Três Barras, Veados e demais adjacentes. Portanto, pedimos mais uma vez que seja feito um calendário anual para esse patrulhamento, pois irá permitir ao Executivo um respaldo ainda maior no atendimento dessas localidades. Sendo acolhido, pedimos encarecidamente que seja enviada a cópia deste calendário a essa Casa de Leis.
certos da aprovação dos nobres vereadores do atendimento por parte do Executivo. Câmara Municipal de Batã, 25 de novembro de 2025, Gabriel de Assumpção Nassif e Diego Magalhães Tavares, vereador. Requerimento número 110 de 2025, senhores vereadores, o vereador abaixo subscrito requer do Poder Executivo a construção de um muro na Escola Municipal Sempre Viva, localizada na zona rural de Batã. Em 14 de abril de 2023, este mandato aprovou o pedido de providência contemplando diversas demandas urgentes da Escola Municipal Sempre Viva, localizada na região do Uruçu. Neste momento, após mais de 2 anos, reitero o alerta ao senhor prefeito para que determine à Secretaria Municipal de Educação a construção de um muro de proteção na referida unidade escolar, medida essencial para garantir a segurança de servidores, estudantes e pais daquela comunidade. É fundamental que o Poder Executivo mantenha um olhar atento às necessidades da zona rural, assegurando que nenhuma localidade permaneça desassistida. Ressalta-se que a Escola Municipal Sempre Viva, criada pela Lei nº 021 de 1997, necessita urgentemente dessa intervenção, não apenas para proteger a integridade física do espaço, mas também para preservar o patrimônio público. Trata-se de uma obra de pequeno porte que demanda baixo investimento, mas trará grande impacto positivo para toda a comunidade escolar. Certo da aprovação dos vereadores do atendimento por parte do Executivo. Câmara Municipal de Batã, 25 de novembro de 2025, Gabriel de Assumpção Nassif, vereador. Requerimento número 111 de 2025, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo subscrito requer do Poder Executivo para que eu mesmo inaugure o novo prédio da Escola Alberto Rocha e Silva. Requeiro que sejam adotadas, com a máxima urgência, as devidas providências pela Secretaria Municipal de Educação e pelo chefe do Poder Executivo diante da situação da Escola Alberto Rocha e Silva, localizada na zona rural do Coculo. Ressalta-se que, no último mandato da então prefeita Cimélia Queiroz, em 2016, foi construído um novo prédio escolar, dotado de infraestrutura adequada, incluindo espaços acessíveis e diversas melhorias estruturais. Todavia, transcorridos quase 10 anos, a referida unidade ainda não foi entregue à comunidade, permanecendo fechada e sem cumprir sua função social. Enquanto isso, estudantes e professores seguem improvisando suas atividades em uma residência cedida por um fazendeiro da região. Registra-se ainda que não há qualquer justificativa pública apresentada pelo atual gestor municipal para a não utilização do prédio construído com recursos públicos, o que agrava a situação e exige esclarecimentos imediatos. Certo da aprovação dos nobres vereadores do atendimento por parte do Executivo. Câmara Municipal de Batã, 27 de novembro de 2025. Diego Magalhães Tavares, vereador. Indicação número 69 de 2025. Senhores vereadores, os vereadores que aí subscrevem requer do Poder Executivo que providencie a instalação de refletores no campo de futebol nas imediações do Adel Brandino, na região da Água Branca. A população da região da Água Branca e seus cidadãos que praticam esportes no referido campo de futebol estão insatisfeitos e reivindicando constantemente a instalação dos refletores no campo do Adel Brandino. Ante o exposto, reivindicamos que, de forma célere, tal ação possa ser viabilizada para garantir atividades esportivas àqueles moradores, pois muitos deles só podem frequentar o espaço no período noturno. Quando chegam do trabalho, ademais, a iluminação vai garantir a devida segurança às crianças e frequentadores do campo de futebol. Certos da aprovação dos nobres vereadores, o atendimento por parte do Executivo. Câmara Municipal de Batã, 25 de novembro de 2025. Ítalo Bispo de Brito, Gabriel de Assumpção Nassif e Diego Magalhães Tavares, vereadores. Sandra, vou iniciar a votação das matérias que acabaram de ser lidas. Quando passarmos ao uso da palavra livre, eu vou dar um tempo. Eu não sei se as pessoas que estavam para chegar já chegaram. Pronto, mas a gente vai aguardar de qualquer forma. A gente vai iniciar a votação, mas quando formos iniciar a palavra livre, vamos dar um tempo, esperando para que esses outros moradores
de comunidades circunvizinhas cheguem também para fazerem suas reivindicações. Nosso intuito maior, Maurício, dessa sessão, é claro, é em ouvir as demandas da comunidade e, de certa forma, mudamos um pouco a dinâmica da sessão. Vamos franquear a palavra para vocês, estamos aqui para ouvir, enquanto representantes de vocês, enquanto representantes públicos, para que possamos, mais uma vez, ouvir essas demandas e levar ao prefeito, e cobrar, e dar voz e dar vez a vocês. Essa sessão, trechos dessa sessão, vai ser transmitida pela FM Povo, rádio a qual temos um contrato, e nada vai ser cortado do que acontecer aqui. O que for de interesse de vocês e de interesse da comunidade, nós vamos dar a devida publicidade. Então, é só a título de esclarecimento. A gente fica triste, pois algumas pessoas não quiseram se fazer presente, dizendo que fazer o que, Lavra, se nada resolve. Estamos aqui no dia de domingo, deixamos nossas casas para ouvir o que vocês têm a falar. Isso significa que nos importamos, sim, com o problema de vocês. Ao contrário de alguns que foram convidados, alguns representantes de secretarias e aqui não se fizeram presentes. Sequer responderam ou deram justificativa porque aqui não estariam. Mas eu quero dizer a essas pessoas que, é claro, estão insatisfeitas e com razão, eu não tiro a razão dessas pessoas. Só que quanto mais nos distanciamos dos poderes públicos e da política, vamos padecer. Só através do administrador municipal e dos vereadores é que podemos mudar algumas realidades que vocês passam por aqui. Mas algumas pessoas não têm essa consciência e simplesmente nos olham como se fôssemos culpados da estrada ruim ou da falta de saúde adequada ou da falta de um prédio escolar adequado. Mas estamos aqui tentando mudar essa realidade. Então, eu queria ter a oportunidade de conversar com essas pessoas. Vocês são culpados, estamos cobrando, nós temos limitações. Não podemos chegar e assinar e determinar que amanhã a máquina esteja aqui passando. Nós cobramos. E se não unirmos forças, vai ficar muito mais difícil. Depende dessa união de moradores e Câmara de Vereadores para que possamos incomodar a administração, para que possamos cobrar. É por isso que estamos aqui hoje, porque nos importamos, sim, com vocês aqui da Zona Rural, em específico hoje aqui do Coculo. Esse projeto é um projeto de sessão itinerante, acontece há 3 anos, onde a cada semestre qualquer presidente que aqui esteja vai ser obrigado a fazer essa sessão. A cada 6 meses procuram uma zona rural diferente e vamos ouvir as demandas daquela comunidade. Então, nunca que isso aconteceu em Ubatã. E hoje estamos aqui para ouvir vocês. Eu coloco em apreciação e votação o parecer número 023/2025, sobre o projeto da emenda modificativa número 001, de 11 de novembro de 2025, onde altera o artigo 1º do projeto de emenda modificativa ao regimento interno número 001/2025 e da outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que são contrários que se manifestem. Aprovados por unanimidade. Coloque em apreciação e votação o parecer número 024/2025, sobre o projeto de decreto número 010/2025, onde outorga título de cidadão batense ao senhor Mauro Dias e da outras providências, de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final, para a segunda e última votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que são contrários que se manifestem. Aprovados por unanimidade. Coloque em apreciação e votação o requerimento número 109/2025, o qual requer que a Prefeitura de Ubatã apresente a esta Casa de Leis um calendário do patrulhamento e cascalhamento das estradas vicinais do município, de autoria do vereador Gabriel Nassif, Diego Magalhães Tavares e Manuel Bonfim, que não colocaram o nome aqui. Antes de passarmos para a votação, vamos ter a oportunidade de passar para vocês a palavra, né? Mas esse projeto, esse requerimento número 109, ele já vem sendo repetido periodicamente. Nós acreditamos que as coisas só acontecem com planejamento. O que mais ouvimos na zona rural é que não vai dar para vir a máquina porque está chovendo. Depois, quando tem sol, a máquina está quebrada, né? Quando tem chuva, a máquina está boa, mas não pode ir por causa da chuva.
Então, nós estamos batendo nessa tecla e o pessoal do Uruçu acho que não chegou ainda aí, né? E, em determinado período, o pessoal do Uruçu teve na Câmara de Vereadores e justamente é o que eu disse a eles, vamos cobrar do prefeito a construção desse calendário. Nós temos um serviço meteorológico que funciona, e funciona muito bem. Nós sabemos quando é que vai chover e quando não vai chover. Então, se planejarmos, né, baseado no serviço meteorológico, e se a prefeitura se organizar, daria perfeitamente para trabalhar naquelas datas previamente marcadas. Mas não acontece, não sei por qual motivo. A Câmara tem cobrado. Daqui a pouco eu vou pedir à secretária para que leia, Sandra, no espaço de 1 ano, o que pedimos para a zona rural. Mas eu acho que mais de 90% dos nossos pedidos, Maurício, não foram atendidos. Não foram atendidos. E isso nos dá uma sensação de impotência. Né? Nós temos um determinado limite para ir, mas cobramos e cobramos muito. Então, entendemos que eu, Diego, Bonfim e demais colegas, se a prefeitura planejar melhor e tiver boa vontade acima de tudo, eu acredito que dê para mudar essa realidade das estradas de Ubatã. Mas eu acredito que como essas pessoas que não quiseram estar aqui porque já estão de saco cheio, essa palavra, estão desacreditadas nas autoridades, nos poderes públicos, nós também cansamos. Eu estou no 4º mandato, eu estou no 13º ano como vereador. E confesso a vocês que também eu já estou cansando. Nós temos um colega que chegou agora como Bonfim. Quem foi os outros? Betinho Júnior. E eu tenho conversado muito com o Bonfim, ele está vendo que não funciona como a gente quer. A gente chega achando que vai poder mudar tudo. Mas a gente se esbarra muitas vezes na burocracia, na falta de vontade por parte de alguns que poderiam, de fato, fazer acontecer as coisas. Mas quem aprova o requerimento... Quer usar a palavra, Diego, depois? Bonfim? Quem aprova o requerimento onde solicita que a prefeitura apresente um calendário anual de patrulhamento e encascalhamento que permaneça como está? Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloque a apreciação em votação o requerimento número 110/2025, onde requer que o Executivo construa um muro na Escola Municipal Sempre Viva, localizada na zona rural de Ubatã, de autoria do vereador Gabriel Nassif. A Escola Sempre Vive é do Uruçu. E a comunidade ali do Uruçu solicita, de fato, uma reforma maior naquele colégio. Acho que é menor que esse espaço aqui, né, Sandra? O Uruçu é menor que esse espaço aqui. E tem padecido em alguns aspectos, como vocês também na parte de infraestrutura. Então, eles solicitaram um muro, solicitaram um parquinho. Foi você que fez, Diego, um ofício solicitando um parque, instalação de um parque, naquela localidade e demais escolas da zona rural. Então, é um pedido que a gente vem repetindo a cada semestre, né? Mas que, infelizmente, a secretaria não deu um sinal positivo até hoje, nem tampouco a administração. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que são contrários que se manifestem. Aprovados por unanimidade. Coloque a apreciação em votação o requerimento número 111/2025, o qual requer que o Executivo inaugure o novo prédio da Escola Alberto Rocha e Silva, da autoria do vereador Diego Tavares. Gostaria de fazer uso agora, Diego? Na palavra livre ele vai tocar nesse assunto. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que são contrários que se manifestem. Aprovados por unanimidade. Coloque a apreciação em votação a indicação número 069/2025, a qual solicita que o Poder Executivo providencie a instalação de refletores no campo de futebol nas imediações do Adel Brandino, na região da Água Branca, de autoria do vereador Ítalo Brito, Gabriel Nassif e Diego Magalhães Tavares. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que são contrários que se manifestem. Aprovados por unanimidade. Só a título de esclarecimento, este requerimento do campo de futebol Adel Brandino vem sendo repetido há vários anos. E
Nosso papel é cobrar. Estamos cobrando, mas a prefeitura até hoje não conseguiu colocar refletores, que é o mínimo para uma prefeitura do porte de Ubatã. E eu recebi a notícia que hoje, antes de iniciarmos a sessão, que o vereador Bonfim comprou os refletores. Vai doar para a comunidade. Então, é louvável, mas não seria o papel do vereador. A prefeitura teria que fazer. Mas muitas coisas, por estarmos desacreditados também, por cansar de pedir, como o Bonfim também teve uma demanda no ano passado, foi esse ano, não foi? No início do ano, uma contenção, cansado de pedir, ele foi e fez com recurso próprio. Então, isso é ruim para o município. Tem uns 4 anos que vem sendo repetido, Bonfim, pedindo refletor, para que fosse instalado refletores no campo de Adel Brontino. Mas, enfim, é louvável, parabéns. Apesar de não ser o nosso papel é cobrar, legislar, mas acabamos abraçando por conta da ausência do poder público municipal. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que são contrários se manifestam. Aprovados por unanimidade. Como eu disse a vocês, a gente muda um pouco a dinâmica da sessão. É claro, vamos abrir a palavra para quem quer que seja, pode fazer uso dessa palavra, da tribuna aqui. Então, antes de iniciarmos essa nova fase da sessão, eu solicito à secretária Sandra que releia, Sandra, só os tópicos do que foi pedido para a zona rural por esta Casa de Leis nesse último ano. Pedido de providência, número 9 de 2025, do vereador Ítalo Bispo de Brito, solicitou que adote providências quanto à retomada do projeto Saúde na Roça, no município de Ubatã. Pedido de providência número 17, de 2025, de Gabriel Nassif, solicita que seja viabilizada demandas para a Escola Sempre Viva, localizada na zona rural do Uruçu, pertencente ao município de Ubatã. Pedido de providência número 23, de 2025, do vereador Carlos Renan Silva de Souza, solicitou do Executivo a manutenção da ponte e limpeza do rio da região de Dois Irmãos da Mata. Pedido de providência 35 de 2025, do vereador Roberto Miranda de Carvalho, solicitou a instalação de pontos de ônibus cobertos com assento na entrada da zona rural do Barreiro. Pedido de providência número 39 de 2025, do vereador Juliano Silva de Oliveira, que adote providências quanto à manutenção das estradas vicinais da região do Ribeirão dos Veados. Requerimento 25 de 2025, do vereador Márcio Oliveira Santos, solicitou que autorize a reforma de todos os pontos de ônibus localizados na BR-330 até a entrada do Barreiro. Requerimento 29 de 2025, do vereador Gabriel Nassif, solicitou a construção de um muro na Escola Municipal Sempre Viva, localizada na zona rural de Ubatã. Requerimento número 30 de 2025, do vereador Diego Magalhães Tavares, para que as gestantes da zona rural tenham acesso ao benefício eventual de natalidades e enxoval. Requerimento 37 de 2025, que viabilize o plantio de árvores para manutenção das nascentes e matas ciliares do município, dos vereadores Diego Magalhães Tavares e Erisvaldo Alexandrino dos Santos. Requerimento número 51, de 2025, do vereador Erisvaldo Alexandrino, requer que seja construída uma escola na região de Dois Irmãos da Mata. Requerimento número 61, do vereador Erisvaldo Alexandrino, solicita que do Executivo o retorno da festa do vaqueiro no município. Requerimento número 69, de 2025, do vereador Ítalo Bispo de Brito, para que a Secretaria Municipal de Saúde providencie a retomada do projeto Saúde na Roça. Indicação número 18, de 2025, do vereador Diego Magalhães Tavares, a construção do espaço de recreação nas escolas da zona rural do município de Ubatã. E indicação número 31, de 2025, do vereador Márcio Oliveira Santos, que providencia a implantação de uma casa de farinha comunitária na região da Água Branquinha, zona rural de Ubatã. Então, esses são os pedidos que foram feitos em 2025. Quer dizer, é para dizer que não esquecemos de vocês, mas nos esbarramos na burocracia,
na falta de vontade por parte de alguns em tirar isso do papel e colocar em prática. Então, vamos dar início à palavra livre. Então, antes de mais nada, eu gostaria de convidar o secretário Maurício, se ele quiser fazer uso da palavra, ou se você quiser fazer uso da palavra depois dos moradores, você que sabe, eu vou franquear a palavra aos moradores. Se você quiser falar logo, Maurício, ou depois dos moradores, você que sabe, e depois eu vou franquear a palavra aos vereadores. Quer falar, Maurício? Vou falar um pouco do requerimento que foi pedido aí sobre a parte da agricultura, do vereador Márcio do Leite, da Casa de Farinha. Aí depois, no final, eu falo para ela. Então, no final, você fala a sua demanda de uma vez, não tem problema, não. Eu vou franquear agora a palavra aos moradores daqui. Quem quiser fazer uso da palavra, que sinta-se à vontade, né? A gente está aqui para ouvi-los. É um momento que vocês têm, eu não sei se nunca vocês tiveram uma oportunidade que vão ter agora, de olhar para os vereadores da cidade, de olhar para os representantes do povo e, de fato, cobrar o que aflige vocês aqui na região do Coculo. Bom. Vocês querem falar depois do pessoal do Uruçu? Vocês é que sabem. Esse momento é agora. Quer falar? Vê ali, André. Passa para ele, por favor. Pode falar, velho. Ele vai gravar e... Deixa eu só colocar o microfone. A nossa demanda aqui é as estradas. A estrada aqui você está vendo que está muito acabada. Inclusive, aqui de frente ao colégio aqui, tem uma valeta aqui, sempre os carros que chegam aqui caem, arrebenta muito. E às vezes a gente precisa também fazer uma viagem para Ubatana, a gente não tem estrada para ir. Agora é a nossa oportunidade de chegar até vocês, cobrar vocês, para vocês chegar até o prefeito, cobrar por nós também, né? Porque a gente da zona rural é o que nós precisamos, estrada. Estrada, educação e saúde. É no momento que nós não tá tendo, no momento, estrada, né? Porque você, inclusive você está vendo aí como está a estrada, acabadinha, certo? Então, a minha fala de hoje é isso aí. Muito obrigado. Mais alguém para fazer uso da palavra? Esse momento é agora. Eu acho que tinha alguma mulher aqui da região do próprio Coculo, Dona Valdirene, tinha entrado em contato com alguém. A pessoa chegou, Dona Valdirene? Não vai Dona poder vir, Josilene? não? Pronto. Dona Josilene, tão esperada a presença da senhora. Sinta-se à vontade, a senhora já é de casa. A gente tem... Dona Josilene, como todos sabem, é professora do município. Dá um suporte direto, né, na Associação das Mulheres da região do Uruçu. Dona Josilene, a gente teve a oportunidade de conhecê-la há alguns anos, né, Dona Josilene, que a gente vem se conhecendo, vem conversando. No primeiro contato, um pouquinho de desconfiança, né? Entendemos, como hoje aqui também alguns moradores não quiseram se fazer presente, já cansado de ouvir promessas. Mas eu quero dizer mais uma vez, quem me conhece sabe, não viemos aqui para prometer nada. A gente veio para ouvir as demandas de vocês e levar ao prefeito mais uma vez. E externar mais uma vez as nossas limitações. Se dependesse de nós, Dona Josilene sabe
Eu tenho tido contato direto e com uma certa frequência depois das sessões. O que a gente tem feito com relação às comunidades da zona rural, a gente faz questão de enviar, demonstrando que não estamos aqui simplesmente de 6 em 6 meses na zona rural, ouvindo o problema de vocês e pronto. É uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta semanal. E ainda, dona Josilene, na última quinta-feira, eu recebi um áudio que veio lá do Uruçu, de uma mãe clamando por apoio do poder público municipal no que diz respeito a estradas. Uma mãe que tem 3 filhos, matriculada na rede aqui do município de Ubatá, indignada, prometendo tirar os seus filhos no final do ano por conta de falta de estradas decentes aqui no município. A gente está cansado de cobrar e de falar de calendário anual de patrulhamento e encascalhamento, de um comprometimento maior por parte da administração pública. Pedimos aos responsáveis para começar o patrulhamento e encascalhamento do Uruçu para cá, mas não fazem, não sei porquê. Foram todos convidados, dona Josilene, o único secretário que veio foi Maurício. Nenhum secretário justificou porque aqui não estaria ou se mandaria um representante da secretaria para ouvir as demandas de vocês. Não estão se importando. Eu fico triste. Aí falaram, se chover vai ser cancelada a sessão. Eu falei, eu faço questão de ir para que o ônibus fique no meio do caminho, para que filmem, para que vejam o que vocês passam no dia a dia. Eu queria que chovesse hoje. Mas, enfim, esse é o sentimento de toda a Câmara de Vereadores. Os vereadores vão externar o que estão sentindo também, assim como vocês. Mas, enfim, a gente fica triste pela sensação de impotência. Muitas pessoas pensam que o vereador pode muito, mas temos nossas limitações e a senhora sabe que está convivendo um pouco mais conosco. Mas, enfim, sinta-se à vontade, fale o que a comunidade do Coculo, Uruçu e região está sentindo e o que vocês estão precisando. Apesar de estarmos cansados de saber, mas isso tem que ser repetido constantemente para que não esqueçam. E vocês só terão melhorias aqui no Coculo, Uruçu e região se incomodarem. Se ficarem distantes, como alguns querem, vocês vão continuar na mesma e a gente não vai melhorar em nada. Bom dia a todos, os vereadores, né, na pessoa do presidente aqui. Seu Maurício, assim, vou externar aqui a minha angústia, né, que eu creio que também aqui do pessoal do Coculo. Já trabalhei aqui no Coculo, vezes tem o Valdirene como parceira da escola, que às vezes, quando estava chovendo, eu vinha a pé. Eu alternava os dias. Quem sabe onde eu moro, lá no Uruçu, eu vinha dia sim, dia não, porque eu não aguentava vir todos os dias a pé. E no dia que eu vinha a pé, eu dava aula o dia todo para compensar o dia que eu não tinha vindo para a escola. Aí eu reclamava muito, fui tirada daqui do Coculo, me colocou lá, eu agradeci a Deus que está perto da minha casa, e Elinalva teve a oportunidade de também estar exercendo a função dela, mas, assim, a respeito das estradas é angustiante, porque nós não temos suporte na medicina, né? Às vezes as pessoas, quando a estrada está ruim, para se deslocar, para ir até a cidade mais próxima, fica difícil. Teve pessoas que saíram de Maria Cadeira, sabe, porque não tinha como sair de carro. Eu vim hoje, eu falei, Ivan, eu estou com medo porque das valetas. Porque de moto, eu já tenho 55 anos, não tenho mais aquela força para andar de moto esse percurso todo de lá do Coculo até aqui. Mas o que a gente bate sempre, do Uruçu até aqui, mas o que a gente bate sempre na tecla é estrada. Porque a gente sabe que o médico, tivemos o prazer de vir um médico lá para o Uruçu, foram atendidas muitas pessoas. Tivemos também, através do secretário da Saúde, a oportunidade de muitas mulheres que tinham mais de 10 anos que tinham feito o Papa Nicolau, fizeram lá em Ubatã. Mas, assim, é angustiante essa situação, tanto do Uruçu como do Coculo. Eu tenho alunos lá que dependem do transporte escolar.
E quando está chovendo, não tem condição de ir para a escola, fica sem ir para a escola, e eu faço aula online, né, para esses alunos. Alguns. Tem um aluno que não tem internet, ele mora muito longe da escola e não tem internet. Mas, em ver todos esses problemas, todas essas dificuldades que os moradores da região do Coculo e Uruçu estão passando, também tem algo que faz alegrar o nosso coração. Eu destaco aqui o seu Maurício, não é puxando o saco, que as pessoas falam assim, ai, a professora puxa muito o saco, não é puxar o saco. Na palavra do Senhor fala assim, dai honra a quem merece honra. O senhor Maurício, depois que entrou para a agricultura, nossa, ele fez maravilhas até então. Que continue, seu Maurício, não é bom a gente dar muito, elogiar para não ficar ruim, para não estragar, né? Mas o senhor Maurício, ele está representando muito bem o setor em que ele trabalha. Ele está fazendo o nome do prefeito. Porque, através dele, a Associação das Agricultoras, estou aqui representando a Associação das Agricultoras, e os moradores lá do Uruçu têm influído muito com a ajuda de Gabriel Nassif, através desse deputado. As pessoas falam assim, nós não devemos se intrometer com a política, mas sem a política não vem o benefício para a nossa região. Através do senhor Maurício, de Gabriel Nassif, aqui o presidente da Câmara, nós fomos contemplados com muitas coisas. Eu espero que venha mais. E eu convido as mulheres aqui para se associar lá na Associação das Agricultoras do Uruçu. Os homens também sejam bem-vindos, porque quanto mais pessoas, mais a nossa força aumenta. Se a gente for pegar um barbante e tentar quebrar ele só com uma dobra, é fácil, mas se a gente contorna, faz muitas dobras, é difícil dele ser quebrado. Então, que nós possamos nos unir para a melhoria das nossas regiões. E outra coisa também que eu gostaria que o pessoal abrisse a mente e entendesse, que a população em si tem que escolher um representante daquela região, para que a gente possa estar lá batendo na porta. Nós te apoiamos, precisamos do seu apoio. Mas as pessoas são muito divididas. Elas vão um para Ibiratá, outro para Ibirapitanga. A gente tem que se reunir em um município para adquirir forças, para quando nós batermos na porta, sermos ouvidos imediatamente. Porque não é uma pessoa só, é um grupo de pessoas que está indo em busca de benefício para o grupo, não para um individualmente. Porque se a gente for observar, os moradores do campo, eles não vão em busca de nada pessoal. Quando eles batem na porta, é em busca de melhoria para a comunidade, para o todo, né? Então, Miguel estava falando aqui, conheço, ele estava falando dos problemas da estrada. E outra coisa que as pessoas têm que ver é que nós não precisamos só de estrada. Precisamos de estrada para deslocar e para escoar os nossos produtos, e precisamos também de saúde. Entendeu? Uma vez no mês, tive doutor Hugo, que foi lá no Uruçu, e através de doutor Hugo, muitas pessoas foram detectadas por ansiedade. Pessoas com ansiedade, e não tinha como descobrir. E foi medicada com ele, até hoje estão tomando essa medicação. Mulheres com problemas sérios. E ele foi lá e viu, e detectou, e ele ajudou. Entendeu? Tem muitas pessoas que estão aqui, que não têm coragem, às vezes não tem nem como ir para o médico. Não tem carro. Não tem como ir de moto. Eu vim de moto, oh, meu Deus, só Deus agora na graça. Mas aí fica essa dificuldade, pessoas que têm problemas sérios de saúde, que precisa ser acompanhado por um enfermeiro, e não tem. Precisa de um agente comunitário na região. Aqui tem agente comunitário, não tem agente comunitário. Entendeu? Nós não temos agente comunitário lá no Uruçu. E aqui no Coculo também não tem agente comunitário. Estamos realmente abandonados. Não estamos totalmente abandonados, porque tem seu Maurício. Tem aí Gabriel Nassif, que representa todos vocês, que está sempre ali, batendo na tecla. E eu vou dizer uma coisa, quem faz o nome do prefeito são os secretários. E o seu Maurício está aqui fazendo o papel dele. E os demais, onde estão? Né? E nós precisamos muito da ajuda de vocês aqui, unir forças com a comunidade, para que nós possamos sair dessa mazela, desse esquecimento. O Uruçu era muito esquecido, mas através da Associação das Agricultoras do Uruçu, o Uruçu passou a ser conhecido. O Uruçu está representando o Ubatã, através de Gabriel Nassif e o senhor Maurício, que está aqui quietinho com a cabeça baixa, ó,
Mas esse homem aí é um homem de garra. Quando ele vai em busca, ele vai mesmo. E juntamente com o Gabriel, eu quero o nosso trator, viu, Gabriel? A nossa reta escavadeira, vou cobrar. Né? A nossa reta escavadeira lá por sul, para tapar os buracos. Tá? Então, eu deixo aqui, gente, esse meu anseio, ajudando aqui o senhor Miguel, essa nossa ansiedade, sabe? Externando essa nossa dificuldade, que principalmente a estrada, porque se não tem estrada, não tem como nossos filhos ir para a escola, e nem tem como escoar os nossos produtos e nem nos deslocarmos. Isso é um direito nosso, de ir e vir. E esse direito nosso está sendo tirado, infelizmente. Mais algum morador que deseja fazer uso da palavra? Eu queria reivindicar essa mesma palavra que está repetindo aí. Entendemos porque a gente mora aqui numa comunidade há mais de... não olha para a gente. E a gente há muitos anos que convive aqui nesse município. As nossas verduras, para levar para a cidade, chega lá tudo estragado. Por quê? Não tem transporte, vai no lombo de animal. Qual que é essa verdura que vai em Panacum para a cidade? Quem é que vai querer lá na cidade essa verdura? Ninguém torna a voltar para trás. É isso aí que é a minha reivindicação sobre isso aí. Obrigado aí vocês. Senhor Adinaldo, como eu já disse aqui, nós nos importamos sim, mas temos algumas limitações. Dependemos diretamente do prefeito Tinho, e essa mensagem eu tenho certeza que vai chegar até ele. Vai ser transmitido na rádio a cobrança de Dona Josilene, a cobrança do senhor, a cobrança do senhor Miguel. Vai ser veiculado, Garcia. Pode colocar na FM Povo. Pronto, para cobrar, para que, na verdade, as autoridades se incomodem com as cobranças. Se não incomodarmos, não vamos ser ouvidos. Mais algum morador que queira fazer uso da palavra? Se quiserem falar, sintam-se à vontade, a hora é essa. Eu acho que é a primeira vez que chegamos aqui ao Coculo, Dona Josilene. Mas podem falar, se quiserem. Estamos aqui para ouvi-los. Pode falar, pode ficar à vontade. Querem falar? Então, vou passar para Maurício. Maurício, secretário Maurício. Ô, Dona Josilene, eu faço das suas as minhas palavras com relação a Maurício. Pena que nem todos os secretários têm a terça parte do comprometimento que ele tem para com a Secretaria Comunidade Ubatense. Eis aqui uma prova hoje do desrespeito com vocês. Sequer recebemos uma resposta daqueles que foram convidados ou uma justificativa pela ausência. Nenhum. E eu pensei que Maurício não estava aqui, que ele ia me ouvir hoje também. Só que chegou aqui 8 horas, estava deitado lá dentro. A gente que atrasou. Mas, enfim, parabéns, Maurício, pelo trabalho que você vem fazendo frente à secretaria. De fato, você honra o cargo que ocupa. Espero que você continue assim, apesar das dificuldades que você tem encontrado na secretaria. Nós fazemos o que podemos com o nosso mandato para ajudar a secretaria de Maurício, consequentemente, para ajudar os agricultores familiares aqui de Ubatã. Não é fácil. Maurício não tem um carro na secretaria. A gente está conseguindo agora, né, Maurício, no início do ano, um carro com o nosso deputado. Vai ter um carro novo para que Maurício possa se deslocar.
Eu acompanho suas dificuldades. Muitos não gostam, mas eu falo. Quando você está sem carro, eu empresto o carro da Câmara de Vereadores. Apesar de que você foi criticado porque foi falar, mas eu posso falar que sou vereador, não devo nada a ninguém. Você não pode falar o que quer e o que pensa, mas eu posso. Eu fui eleito por vocês. Quando não tem carro, o carro que vai é o da Câmara, como vai agora para a feira, que você me solicitou o carro. Você vai porque eu vou franquear o carro da Câmara. Então, eu tenho que falar, professora. Ele não pode mais falar, não. Vou que puxar a orelha, mas eu posso. Mas, enfim, Maurício, sinta-se à vontade para falar sobre sua secretaria, Maurício. Bom dia a todos, a todas, né? É um prazer estar aqui no Coculo, né? Coculo e adjacências, Água Branca, Uruçu, né? Eu saúdo aqui todos vocês, em nome da professora Josilene e em nome do presidente da Câmara, Gabriel, todos os vereadores. Eu moro em Ubatã há muito tempo e sempre falo, eu nunca vi uma Câmara de Vereadores com compromisso e sempre vou acompanhando as sessões e vejo os requerimentos de vocês, parabenizo a todos, eu vejo o compromisso. Né? Eu tive aqui no Coculo, junto com o Banco do Nordeste, né? Nós tivemos a primeira visita aqui técnica, e eu falei para vocês que a gente tinha que mudar a realidade da região do Coculo, e queria ouvir de vocês as dificuldades que tem aqui. Né? E vocês falaram dos anos, tudo que vocês falaram aqui, a questão principalmente das estradas, eu passei por nossos colegas secretários, quando eu vou para a sessão da Câmara na zona rural, ou quando tem algumas demandas, a gente passa, né? Eu passei para os nossos secretários lá a questão do agente de saúde, passei para o nosso colega Michael Douglas, né? A questão da educação, inclusive passei até para Gabriel, a escola que está ali, que me surpreende a estrutura que tem aquela escola, né? E no nosso pensamento é a escola agrícola mesmo, para toda a região aqui, não só do Coculo, como para a região agrícola do nosso município, inclusive dos municípios vizinhos. Ali tem estrutura para uma escola agrícola, para a escola técnica ali. E é interessante que a gente veja uma forma de ter um projeto, a gente buscar recursos no governo federal, no governo estadual, de transformar aquela escola não só na escola municipal, e sim na escola regional. Uma escola técnica ali que vai ser muito bom para a nossa região. Vi a demanda aqui, que me envolve a agricultura, Márcio, da questão da casa de farinha, certo? Hoje, no governo federal, governo estadual, nós somos captadores de recursos. E a casa de farinha é um pedido aí dos vereadores de a gente ver isso lá na Água Branca através da associação, Bonfim. Porque ela não vem através do poder público, certo? Então, a gente vai ter que buscar ela através da associação, para fazer um projeto, se for ela móvel ou fixa, mas através da associação da Água Branca. Como também eu vejo para o pessoal do Coculo, ou agregar a associação do Uruçu ou a associação da Água Branca, enquanto formaliza a associação de vocês aqui. Porque alguns recursos e alguns benefícios só vêm através da associação. Então, a gente precisa ver para chegar a esses benefícios. Mas nem por isso nós vamos ficar parados. Eu tenho uma demanda aqui do Banco do Nordeste de Piauí, que quer reunir aqui, e também do Bradesco, Gabriel. O Bradesco está vindo para fomentar a parte agrícola do nosso município. Eu fui surpreendido pelo telefonema de um agente do Bradesco, de Léus, que vem pela agência de Ubatã, até bom que movimenta a nossa agência, que corre risco de fechar, que quer, tem muito recurso para a zona rural do nosso município, com menos burocracia que os outros bancos. Certo? Então, a gente precisa trazer eles aqui, quero trazer eles aqui. A agenda fica dependendo de vocês. Eu passei para a professora qual o dia da semana que vocês querem que o banco venha aqui. A gente vai trazer o Banco do Nordeste e o Banco do Bradesco para trazer esses recursos para vocês. Aí o pessoal aqui vê qual o dia da semana que melhor, porque eles só podem vir de segunda a sexta. Através da nossa secretaria, senhores vereadores, a gente precisa da ajuda de vocês, porque nós precisamos criar o Fundo Municipal da Agricultura. Como tem o Fundo da Social, como tem o Fundo da Saúde, porque muitas coisas, muitas emendas, muitos recursos podem vir pela secretaria e desafogar um pouquinho o poder público de algumas coisas e a gente mesmo tocar para frente. Porque como precisa, gente, nós precisamos, a agricultura hoje, além como nossa professora falou que não é só estrada, nós precisamos de uma equipe técnica.
E uma equipe técnica não é de um técnico agrícola, não é de um agrônomo. Hoje, uma equipe técnica na nossa secretaria é uma equipe de ATEs, eu venho falando sempre assim. O que é a equipe de ATEs? É uma equipe que envolve técnico, social e ambiental. Eu vi uma demanda aí de árvores para nascentes. Árvores para nascentes. Só que o Ubatã, hoje, a Secretaria de Agricultura, ela é agricultura, mas tem a Secretaria de Meio Ambiente. E muitas vezes eu não posso captar recursos para a questão do meio ambiente, porque tem um secretário de meio ambiente. A gente tem que trabalhar conjunto, mas eu não posso fazer as duas coisas, porque tem a pasta do meio ambiente, e nós temos um projeto Parceiro da Mata que está vindo, que ele envolve a parte técnica, a parte agrícola, a parte de produção, mas envolve o meio ambiente. É essencial essa questão das árvores, não só nas nascentes, como também nas beiras, nas margens dos rios. Inclusive, não só na zona rural. Eu falei para o secretário Nino que não adiantava só limpar o rio até a chegada do Rio de Conta. Nós precisamos plantar árvores ao leito desses rios para manter esses rios vivos. Mas é um trabalho também que envolve a questão do meio ambiente, que a gente tem que sentar para organizar essa parte e captar recursos para isso. Como também os outros benefícios que a gente está buscando em parceria, que é a questão social, os projetos sociais, né, para a zona rural, que é também a água de qualidade, a questão da energia, a energia sustentável, que é a energia solar, captação de água de chuva para irrigar, mesmo para a criação dos tanques de piscicultura, para ter os tanques de piscicultura, para desenvolver. Mas uma coisa que a gente precisa também de vocês, vereadores, que eles precisam também é o seguinte: nós precisamos doar levinos. Nós falamos com o pessoal da Baia Pesca e o rapaz da Baia Pesca me disse: por que os outros pedem 50 mil levinos, 100 mil levinos, e você só pediu 12.500 levinos? Porque eu não quero fazer propaganda de quantidade. A gente tem que fazer propaganda de qualidade. Porque a gente quer que as pessoas produzam esses peixes e tenham um resultado. Mas eles precisam também comercializar. O Ubatã, graças a vocês, hoje o Ubatã tem um SIM municipal. O que é isso? O Ubatã hoje é um município que pode comercializar produtos de origem animal. Quais são esses produtos de origem animal? São as carnes dos peixes, carnes das aves, carnes dos bovinos, como também os ovos de galinha, como também o mel de abelha, todos os produtos de origem animal. O Ubatã hoje já tem esse sim. Mas nós não comercializamos nossos produtos no nosso comércio. Por exemplo, na Semana Santa, por que a gente não tira uma porcentagem dos nossos peixes comprados para comprar da agricultura familiar? Se a gente está doando os alevinos, parte de vocês da Câmara botar uma lei ou buscar isso, que tantos por cento que dos recursos que vão comprar os peixes para ser doados na Semana Santa, inclusive peixes que voltaram pela primeira vez, voltaram para a zona rural, como leite, sejam comprados da agricultura familiar. Nós precisamos forçar isso dentro do nosso município, porque não adianta eles terem produção se não tem para comercializar. Zona rural hoje não é fazenda, não é roça, não é sítio, é empreendedorismo rural. O que é isso? Você viver e se sustentar daquilo ali. Você ter renda, você bater no final do ano o que saiu, o que entrou e realmente você teve lucro. Para dizer, vale a pena estar aqui. Então, por isso que eu digo para vocês, vejo em vocês um olhar diferenciado para a zona rural. Nós fizemos um censo em nossa população rural. Nós temos mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 habitantes na zona rural. E desses 1.000, a gente fala quase 1.000 eleitores, mais da metade votam em outros municípios. E é papel nosso fazer que essas pessoas votem para o nosso município. Por quê? O Ubatã hoje tem um comércio mais barato de alimentos. O Ubatã hoje tem um comércio mais barato de material de construção. Mas as pessoas precisam ir lá comprar. Eu vi alguém me questionando hoje. Eu vi a propaganda, mas eu quero ir lá para o Ubatã comprar, mas eu não tenho uma estrada para mim ir lá comprar. Eu tenho que comprar em Birataia, caro. Então eu preciso comprar, porque o Ubatã hoje tem um comércio mais barato. Foi o que eles me relataram. E eu conversei com o Gajão, conversei com o nosso prefeito, ele me disse que é prioridade, dessa vez, começar as estradas por aqui. Por aqui, pelo Coculo, porque o pessoal daqui fica assustado. Começa pela Água Branca, lá no começo, mas não chega. Se começar por um lado, não chega. A máquina, então, começando por aqui,
vai começar por aqui. Então, essa foi uma conversa que eu tive com o nosso prefeito, com o nosso diretor da questão da zona rural, foi o que passou para a gente, que eu passei para vocês também. Dessas estradas a gente vai continuar cobrando, porque o nosso trabalho, Gabriel, depende muito também dessas estradas para a gente estar aqui. Para a gente estar aqui diariamente, fazer um cronograma. É uma coisa que nós cobramos hoje, Juliano e Diego, é esse cronograma de visitas técnicas, que eu dependo da estruturação da secretaria, eu dependo da questão das estradas, porque hoje o que facilita muitas vezes o nosso atendimento, nós temos pessoas, líderes na zona rural, que nos passam a coisa e a gente resolve por zap. E muitas coisas adianta muito. E nós temos lideranças hoje formadas na zona rural, né? Inclusive do Uruçu, dona Josilene, dona professora aqui, nós temos Marcelo Dozimão da Mata, Cleraldo no Barreiro, nós temos na Água Branca, tem Rafael, tem Tiane. Então, pessoas que não deixam os informados dos problemas, que faz com que nosso trabalho facilite na zona rural. Dizer para vocês que nós fizemos a Expo Ubatã, agradeço a vocês pelo apoio, né? Foi um sucesso regional, estadual, inclusive federal. Tem que virar um calendário. Conto com vocês que vira um calendário anual do nosso município, a Expo Ubatã. Quem foi que ajudou a Expo Ubatã? Fala o nome aí, eu quero Vamos saber. lá, conto com vocês, vereadores, Bonfim e outros. Nós tivemos a ajuda do governo do Estado, do governo federal, do MDA, uma emenda do nosso deputado lá, secretário da Casa Civil, Afonso Florencio. Nós tivemos uma emenda do deputado licenciado Osni, secretário da SDR. Tivemos uma emenda também do nosso secretário. E vamos captar recursos com o nosso projeto, agora em dezembro, que a feira seja em junho. Por que em junho? Porque em junho é ano de Copa do Mundo. Nós temos a eleição já em outubro, é bom fazer essa eleição, e a gente vai com um projeto lá para junho para fazer, e que vai ser aberto para todos vocês aí comercializar seus produtos, porque quem comercializou, vendeu tudo que tinha e gostou. Também nós vamos participar, Gabriel, da feira FEBASF em Salvador. O nome de Ubatã hoje, como diz, está conhecido. Então nós temos um compromisso lá de estar no topo e continuar e melhorar. Então, a FEBASF de 10 a 14, o Ubatã vai ser bem representado com muitos produtos, tanto da agricultura familiar como do empreendedorismo urbano, através da nossa amiga Gal, lá da Sala do Empreendedor. E, através do nosso município, nós vamos ter um ônibus para levar vocês na sexta-feira, dia 12, com retorno previsto, ou no dia 13 à noite, ou no dia 14 ou no dia 15. Vai depender, Gabriel, da sua ajuda lá, no iate lá, que está faltando uma forçazinha para a gente conseguir a hospedagem. A alimentação nós já conseguimos lá. O ônibus também resolveu já com o prefeito? O ônibus não resolveu ainda não. Estou precisando da ajuda de vocês, Júnior, muito bom. Bonfim, Mas eu garanto a você que está resolvido. Márcio e Vado, para ver a questão do nosso ônibus, sensibilizar nosso diretor, secretário Paulinho Almeida, que doe nosso ônibus para os nossos agricultores. Sensibilizar, não. Ouvir do prefeito se vai dar o ônibus ou não. Não tem secretário nem diretor nenhum. Então, peço a ajuda de vocês, vereadores, que nossos agricultores, a gente tem 40 inscritos, nós temos 40 inscritos, então o ônibus pequeno não dá, já tem 40 inscritos, Gabriel. Então, nós vamos estar lá representando o nosso município, todo mundo bonitinho lá, com faixas e tudo. Então, peço o apoio de vocês que sensibilizem. Mais ainda, se eu não estiver presente, se eu tiver algum problema, eu tenho certeza que o carro da Câmara vai com você. Mas não dá para levar os 40, não. Aí eu preciso do ônibus. Mas o ônibus já está garantido. Eu tenho certeza que o prefeito não vai se opor a isso, Maurício. Como ano passado não se opôs. Independente de diretor ou de quem quer que seja. Se o prefeito quiser que vá, ele vai. Se não for, é porque nosso prefeito não quis que fosse. Nosso prefeito quer que vá. Então pronto, eu garanto a você que vai. Só sensibilize o nosso diretor, Paulinho Almeida. Não. Ô, Maurício, quem resolve é o prefeito. Paulinho não tem nada a ver nessa conversa. Pronto. Então vamos lá. Dizer para vocês, do Coculo e região, a secretaria está aqui, eu estou representando o município, também estou representando todos os outros secretários que não estão aqui. Essas demandas que vocês passarem, nós vamos conversar com nossa equipe de secretários, que nós somos unidos para isso. A gestão, ela tem uma engrenagem, mesmo que não está ausente, eu estou aqui como representante, passo a demanda para o nosso prefeito, para nossos outros secretários, nossos diretores, que nossa gestão é integrada, não tem rivalidade. Nós não somos ninguém aqui quer ser maior que o outro. Então, se eu estou aqui, eu estou representando todos os outros. E a gente está aqui para isso. E eu agradeço a vocês pela oportunidade.
Agradeço pelos elogios, dona Josilene, mas dizer para vocês, esse é nosso trabalho. Vocês quem paga nosso salário são vocês. Gosto das críticas, tem que ser cobrado, e a gente está aqui para atender vocês de domingo a domingo. E uma coisa que eu tenho que avisar a vocês, vereadores, eu não sou candidato, não pretendo ser candidato a vereador, nem a prefeito, nem a vice, que seja bem claro, que muitas vezes diz, você está fazendo esse trabalho porque você tem pretensão política. Não tem, eu já faço isso fazia isso em outros municípios. Eu quero saber o seguinte. Eu fazia isso em outros municípios, graças a Deus que o nosso prefeito Tio me deu essa oportunidade. Eu estou aqui para trabalhar junto com a gestão. O senhor está representando todas as outras secretarias. Estou representando todas. Você resolve todos os problemas das outras secretarias também. Educação, saúde. Posso passar, o senhor responde as demandas da saúde também aqui agora? Posso passar as demandas. Não, eu quero saber, eu quero resolutividade. Nada de negócio de passa as demandas para os outros secretários que eu estou aqui representando. Não, manda não. Muito obrigado a todos. Outra coisa, eu quero dar uma saudação aqui a todos os flamenguistas que estão aqui, né? Próximo, negócio de jogo pra caramba com o Flamengo. Qual o próximo vereador, velho? Só, Maurício, saber que da última vez que teve aqui do Banco do Nordeste, tem pouco tempo, quais foram as demandas do pessoal daqui dessa região em relação a financiamento? Paulo, o pessoal tem interesse, somente no Crédito Amigo, nosso amigo Thierry, e nós fizemos as CAFs, voltou algumas pessoas, a gente quer voltar aqui, professora, com a equipe de novo, junto com o Banco do Nordeste, que a gente precisa fazer essas CAFs, do pessoal que não fez, para poder liberar os créditos para isso. Porque o que acontece? O que é propaganda, Paulo? Boa. O Uruçu está recebendo muitos benefícios do Banco do Nordeste. Carros financiados pelo Banco do Nordeste. Então, quem é o pessoal do Coculo daqui perto dizendo o Uruçu está ali, está sendo beneficiado, por que a gente não? Então, a gente está aqui, junto através da secretaria, o que é o nosso papel? Fazer as CAFs, todo mundo ficar com documento regular, para poder ter o financiamento. Então, o Banco do Nordeste me encontrou, o Thierry, ele quer voltar aqui, porque ele quer atender o número de pessoas que eles têm metas. O banco tem metas. Então, ele precisa despejar o dinheiro que ele tem lá para o município, com qualidade. E a gente está aqui para apoiar isso, e a gente precisa reunir o maior número de pessoas, professora, agora em dezembro ainda, para que esses créditos cheguem na mão do pessoal para poder aplicar. Então, Ô, Maurício, outra pergunta aqui, só para tirar uma dúvida. O pessoal da Associação do Cruzeiro do Sul, lá na Fazenda Batalha, o Banco do Nordeste esteve lá. É verdade que existe um financiamento que a pessoa pode tomar até 30 mil reais, tem a carência e só paga com 6 mil reais? Vamos lá. Para Cruzeiro do Sul, que é assentamento, tem o Pronaf-A, que é 50 mil, com bônus de... Você toma 50, paga 30. Você pode tomar até 50 mil. Se quiser tomar menos, você toma. Para Pronaf-A. Mas para assentamento tem o Pronaf Mulher, Pronaf Jovem também, que tem todos esses rebates. O Banco do Nordeste hoje, a maioria dos créditos, você paga menos do que você toma. Certo? Mas tem a linha de financiamento para mulher, para jovens e para a família toda. Agora, nós estamos com crédito de habitação também rodando. Que, infelizmente, tanto Água Branca como o Uruçu, por ser novo, não pôde entrar agora na habitação, porque tem que ter 3 anos de associação. Mas isso vai atender toda essa região aqui, quando ela, para o ano já vai poder atender. As associações que ficou aptas em Ubatã, 12 Irmãos da Mata e Barreiro. A 12 Irmãos da Mata tem um problema no estatuto, não passou. Porque no estatuto tem que constar que ela vai fomentar habitação, dentro do próprio estatuto. Então, só o Barreiro passou em Ubatã, na primeira etapa. Nos outros municípios aqui, nós fizemos em Ibiratá, aqui Aspeca, que é aqui pertinho, e Fazenda do Povo, ali em Piauí. Mas é o crédito de habitação rural, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. Porque a gente tem que trazer a produção, mas tem que morar digno, né, tem que ter água de qualidade, Paulo. Mas todos esses créditos aí, pagamento que toma, né, e inclusive a casa paga uma taxinha irrisória mesmo desses créditos. Na realidade, nós somos captadores de recursos, Gabriel. Nós vamos para Salvador buscar uma coisa, eu fico lá olhando, eu chego na CDR, fico olhando os deputados, porque eles têm a língua grande, se gabando para o outro, dizendo o que é que tem, o que não tem, eu fico só anotando, fazendo o que eu estou no Zap, anotando. E ali eu ligo para Gabriel, ligo para o Patinho, ligo para aquilo outro, ligo para... Que eu vou ficar mais uns 2, 3 dias ali, eu fiquei o final de semana descobrindo as coisas. Então, essas coisas, o que for bom para o município, a gente tem que trazer. Agora, precisa desse apoio de vocês, da mobilização, da ajuda, porque
são coisas que muitas vezes o edital fecha logo, Paulo. Então, muitas coisas. Outra dificuldade que precisa estar tendo em Ubatã é a questão do cartório. Nós precisamos conversar com o cartório, porque tem coisas que ele precisa resolver o estatuto em 30 dias. Precisa registrar uma ata em 30 dias. E Dona Avelina ali naquele cartório precisa que vocês nos ajudem isso aí. E muitas vezes o pessoal fica fora desses benefícios, porque o cartório trava. Então, eu preciso de ajuda de vocês da Câmara para ter uma reunião com o cartório, para poder adiantar, porque coisas que são urgentes e tem que ser resolvida. E o cartório de Ubatã trava. Adiantar a criação de associações? Adiantar a reformulação do estatuto, até um registro de uma ata. Quase a gente pede um crédito esses dias, porque o Cruzeiro demoraram para dar um registro da ata. Demora para dar um registro de uma ata que poderia demorar uma semana, é meses, Diego. E muitas vezes você perde por não estar registrado. Então, eu preciso que vocês tenham uma reunião chame o cartório, com a Avelina, para adiantar essa questão, principalmente para a associação. Porque muitas vezes a associação, ela, naquela rapidez, quer fazer a documentação, aí erra uma coisinha, quando vai consertar, demora mais um mês. E eles precisam nos ajudar. Bora. Próximo, vamos agora passar o uso da palavra livre aos vereadores. Peço ao vereador Bonfim que faça a chamada dos vereadores inscritos. Fará uso da palavra agora o vereador Diego Tavares. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Gabriel Nassif. É um prazer, uma satisfação para todos nós estarmos hoje aqui nessa primeira sessão itinerante na região do Coculo. É um prazer e é muito bom, de fato, ver o que está no nosso regimento sendo cumprido. A cada 6 meses nós estarmos visitando uma das regiões da nossa zona rural para podermos entender, para podermos realmente estarmos próximos da família do campo, né, que, como foi dito aqui por seu Miguel, pela própria professora Josilene, por seu Edinaldo, né, muitas vezes vocês pedem apenas estrada e condições, né, para que possam realmente manter a liberdade daquilo que já está garantido na Constituição, o direito de ir e vir, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Mas assim como nosso presidente Gabriel já bem frisou no primeiro momento, pedidos são feitos, né, indicações, pedidos de providência, requerimentos, mas, infelizmente, nós não temos a caneta, nós não temos a força para isso. Né? Nós estamos unidos, né, a Casa Legislativa, essa Câmara de Vereadores tem cobrado, né, desde o mandato passado, temos buscado, junto ao Executivo, resolução de algumas demandas. A gente vê que, após a primeira sessão itinerante lá na região do Uruçu, muita coisa mudou, não mudou, professora Josilene? Após o nosso primeiro momento lá no Uruçu, muitas coisas mudaram. O médico chegou, né, algumas coisas que estavam faltando na escola também chegaram. Né, então, a gente vê que, aos poucos, a gente consegue mudar. Mas o nosso mandato se coloca à disposição de vocês. Como já foi dito aqui, né, lido pela nossa secretária Sandra, nosso mandato já apresentou requerimentos como o kit de enxoval. Para que uma gestante da zona rural tenha acesso, ela tem que ir para o CRAS, participar do acompanhamento. Mas isso por quê? Porque a gente não tem essa relação da social próximo do homem do campo, da família do campo. E a gente precisa estreitar isso. Nós temos uma dificuldade grande, que é a questão da assistência da atenção primária das nossas regiões rurais. Nós só temos 2 agentes comunitários, um na Água Branca e o outro no Barreiro. As demais regiões estão descobertas. Nós já cobramos isso, nós já solicitamos isso do secretário Michael Douglas, né, o secretário que está à frente da pasta da saúde, para que pudesse dialogar junto à CESAB um novo concurso para que pudesse cobrir também áreas urbanas e cobrir a área rural que está aí necessitando, porque esse profissional vai ser o interlocutor de vocês. Não precisaria estar utilizando muitas vezes de Maurício ou de outras pessoas, né, de outras pastas, para poder estar dando assistência. Por quê? Porque nós teríamos um profissional da área para poder estar entendendo e atendendo às necessidades de vocês. Bem, Maurício falou a respeito também de um pedido nosso de preservar, né, as nossas nascentes. Junto com o colega Vado, nós pedimos isso. É preciso, né, tratar do reflorestamento em algumas localidades.
por que alguns riachos estão morrendo, por que algumas nascentes estão morrendo, porque a gente, enquanto ser humano, acaba destruindo, vai extraindo, e a natureza ela sente, né? Então precisamos plantar para proteger de fato essas nascentes. As nossas crianças, muitas vezes, nas nossas escolas, elas não têm o seu espaço de recreação. Não é digno, não é justo as nossas crianças da zona urbana ter o seu parquinho, ter o seu espaço de lazer, e as nossas crianças da zona rural, o lazer delas é ficar correndo na estrada, correndo risco. Como lá na escola do Uruçu foi pedido o muro para que as crianças tivessem segurança no espaço. E a gente vem lutando isso. Aqui no município vizinho de Ibirapitanga, todas as escolas da zona rural têm aquele parquinho de eucalipto. É lindo, muito bonito, mas a gente não tem nenhuma. Se a gente chegar na escola Henrique Ferreira Borges, tinha uma escorregadeira enferrujada encostada em um tronco. Se uma criança se cortar, como ficará? A gente cobra, mas a gente não tem esse poder. Então, a gente está tramitando, né, um projeto na casa, que a gente assim espera, que sendo aprovado, sendo sancionado, a gente possa fazer algumas indicações, que é a chamada lei, né, da emenda impositiva, onde a gente vai poder dizer ao prefeito aonde a gente quer que tal recurso seja executado. Porque só falar da forma como estamos falando, a gente não está tendo força, né? Só mandar o papel para poder mostrar qual é o problema do povo, qual é a demanda do povo, não está resolvendo. Então, a gente pensou, né, e está tramitando na casa a respeito dessa situação. Por exemplo, juntamente com o colega Bonfim, Betinho, Márcio e Juliano, nós tivemos na CESAB pedindo o odontomóvel para que pudessem vir à zona rural, para que pudesse, né, dar a oportunidade à família do campo fazer uma avaliação, né, da questão dos dentes, assim como vem para o estadual, ali para o colégio estadual, que veio recentemente. Aquela mesma carreta a gente também pediu para que pudesse vir. Mas existiam alguns trâmites burocráticos que iria inviabilizar essa carreta vir até a zona rural. Mas o nosso mandato foi lá cobrar isso, para que vocês pudessem estar sendo assistidos, porque muitas vezes o homem do campo não tem condições de chegar até a unidade básica de saúde para poder fazer o seu tratamento. Muitas vezes prefere ir no particular, porque a fila, a demanda é muito alta na nossa zona urbana. Temos uma outra situação, né, que precisamos, e de maneira célere, assim a gente conta com o Maurício nisso, auxiliar essa comunidade, dona Valdirene, no sentido da criação de uma associação. Muita coisa mudou no Uruçu após essa organização, né, que eles tiveram e criaram essa associação. E aí, Gabriel, juntamente com o deputado em que ele apoia, né, vem dado esse aporte, vem dado esse sustento, vem auxiliando exatamente essa associação, e que beneficia muitos recursos, muitas emendas, né, de alguns deputados estão voltados para o homem do campo. E é através da associação, como bem Maurício colocou, que está realmente, né, podendo melhorar, dando condições. Recentemente, a Associação do Uruçu ganhou uma casa de farinha, né, porque é a organização daquela comunidade. Assim, a gente espera também que vocês possam se organizar. Como a professora Joselene disse, quando a gente está organizado, a gente tem mais força. A gente não fala em um nome da família, mas a gente fala em nome de um grupo, de uma comunidade. E isso fortalece a cada um de vocês. Nós temos aqui a nossa amiga Sandra, né, a secretária da casa, recentemente fez doação de cascalhos aí para poder ajudar no patrulhamento das estradas do nosso município, e a gente fica triste porque a gente chega aqui e encontra a estrada da forma como está. Levamos quase 1h30 para podermos chegar aqui. Então, correndo riscos ainda em alguns lugares, sem ponte, né, passando por tábuas, o caminhão, um ônibus pesado, correndo risco, né, de cair. Então, a gente se coloca nessa condição de vocês. E a gente espera que realmente essas questões das estradas sejam resolvidas o quanto antes. Esse pedido que foi lido aqui hoje, aprovado juntamente com meu colega Gabriel,
a respeito desse calendário, isso é necessário, porque muitas vezes fala, a gente estava se programando para ir para tal dia, mas a chuva caiu. Mas a gente sabe, né? A meteorologia está aí, a gente precisa realmente entender isso o quanto antes, que a melhor coisa que existe é a nossa organização. E aqui a gente fica triste, né, já finalizando a minha fala, em termos um prédio ali do lado, né, aqui próximo da escola, há muito tempo construído, findou o mandato da ex-prefeita Cimeia, findou-se o primeiro mandato do prefeito Tinho, estamos findando o primeiro ano do segundo mandato do prefeito Tinho, e até agora aquela escola não foi entregue. Cobrando a secretária Joana Angélica, ela disse que não tem como entregar sem fazer uma melhoria na escola que ninguém nem usou. Porque já existe algumas coisas que foram danificadas na escola, né? Parece que piso com infiltração, parece que vai ter que ser retirado, mexer em algumas coisas. E a gente esteve com ela na terça-feira, falando que iria colocar isso aqui hoje. É um espaço muito mais amplo do que este, com uma estrutura muito melhor do que essa. E a gente espera, Valdirene e demais, que o quanto antes essa escola possa ser entregue para vocês, para que as nossas crianças realmente, para que os professores, os servidores da unidade, né, educacional possam realmente desfrutar daquilo que foi construído com o dinheiro do povo, né? É um recurso é um recurso público que está lá, sem uso, abandonado. Juntamente com o colega Paulinho, no mandato passado, nós visitamos, nós cobramos e não foi à frente. Mas a gente espera que realmente a secretária Joana Angélica, juntamente com o nosso prefeito Tinho, estejam sensíveis e possam realmente atender essa demanda, né, que eu soube que já tem pais aqui reclamando há muito tempo, mas nós também estamos cobrando há muito tempo, mas até o momento a gente não foi ouvido. Saibam que pode contar com o nosso mandato, aqui estamos à disposição de todos vocês para as necessidades que assim surgirem e que tiverem ao nosso alcance para que a gente possa resolver. Obrigado a todos pela presença e participação nessa sessão. Bom dia, meus novos colegas, presidente dessa casa, nossos funcionários aqui presentes e todo o povo aqui da região. Eu quero aproveitar aqui, dona Josilene, professora, como representante do Uruçu, tem feito a diferença. Também, seu Miguel, que teve a palavra, fez a sua reivindicação. Seu Edinaldo também, que fez a sua reivindicação também. E Maurício, que está aqui como representante, como secretário, é que nem a professora ali terminou falando, em relação à sua pessoa. Não tem dinheiro que pague, Maurício. Você tem um reconhecimento. Você fazer um trabalho digno e verdadeiro em prol do povo. Isso é muito importante. Você vê que Gabriel terminou de falar que quando chegou aqui, você já estava ali descansando. Você já pensou se você chega num ambiente que você não é bem-vindo, alguém não ia te receber, Barão? Você pode ter certeza disso. Então, eu acredito que o povo, independente de política, independente de qualquer situação, eles têm que ter um carinho diário. Independente de um carinho que vem de 6 em 6 meses, ou que seja que vem de ano em ano, como hoje os vereadores estão se representando de 6 em 6 meses. Mas, independente disso, um carinho diário ajuda na sobrevivência de qualquer pessoa. Olha o que está acontecendo aqui hoje na região. Essas estradas, ao sofrimento desse povo. Esse povo pode dizer, na verdade, que tem um Deus vivo na vida de vocês. Porque sair de um local desse, se alguém sentir um problema para chegar até um cuidado médico, tem que pedir muito a Deus pela vida de cada um de vocês, porque não é fácil. A gente viemos de lá para cá, não foi fácil a gente chegar até aqui e dizer está tudo bem. São moradores que nem o senhor terminou de falar aqui nesse instante, o senhor Edinaldo, né? Em relação a 50 anos. Imagine aí,
Quantas vezes vocês se deslocaram das suas casas e foram dar um voto a vereador e a prefeito, a deputado, a governador? Que qualquer um da gente depende de vocês. Primeiramente de Deus e segundo das decisões de vocês. Então, por isso, gente, os vereadores estão aqui à disposição de cada um de vocês. Vocês podem ter certeza que nem Maurício terminou de falar também aqui nesse instante em relação de um ônibus, que já tem 40 pessoas por inscrito. Eu tenho certeza que o prefeito vai pensar diferente depois que ele vê tudo isso aqui. As pessoas que querem se deslocar, mas... porque não tem por que não, a prefeitura pode. Só não faz se não quiser. Certo? Então, isso é Maurício. Eu acredito que ele vai ter um pensamento diferente. Eu queria também aproveitar aqui, Diego, nem você falou da educação. Quem é a professora daqui? Opa, qual é o seu nome? Dona Elinalva. A gente estamos aqui, eu não quero dizer porque os vereadores estão aqui e só tem um ventilador não, viu? Mas vocês precisam de um ar-condicionado nessa casa. Vocês precisam disso. Por que precisa disso? São crianças. É um cuidado de vocês. Vocês estão aqui dentro não só como professora, sim também como mãe. Isso. Então a zona rural termina perdendo alunos. Não é por falta de cuidado, não é por falta de atenção da professora. Quanto tempo tem? Eu não sei se a secretária... Ela já veio aqui, a secretária de Educação? Tem quanto tempo? Isso. Que bom, que bom. Independente de... Sim. Independente da secretária agora, né, que está na frente, eu acredito que já teve outros secretários também, com certeza. Então, assim, eu acredito que hoje o nosso município, ele tem à disposição uma verba que é focada na educação. Essa verba tem que ser distribuída com carinho, com atenção. Porque independente de política, 4 anos passa. E é muito bonito quando o gestor, ele sai do mandato e que ele faça que o povo sente falta daquela pessoa. Então, por isso aqui é mais uma reivindicação em relação ao cuidado com a educação aqui na zona rural. E voltando nas estradas, eu acredito também que o prefeito, junto com seus secretários, eles vão se apressar também. Com esse cuidado, estamos se aproximando de um final de ano. E eu acredito que se resolverem fazer o cuidado das nossas estradas, isso vai ser muito rápido, porque máquina tem. Entendeu? Então, assim, eu quero deixar aqui também uma questão de falar não só da zona rural, porque a gente temos umas demandas também na nossa cidade. E que nem Maurício falou em relação à casa de farinha comunitária, que é via associação, Maurício. Vamos tentar ver direitinho, para poder a gente conseguir, até porque esse requerimento foi lido a partir do dia 25 do ano de 2025, mas foi bem antes que eu coloquei o pedido dessa casa de farinha. Entendeu? Então, assim, que aconteça, eu vou ficar muito feliz, não somente eu, como todos os vereadores, que independente da gente ser o criador da lei, a gente mesmo aprova. Então, eu tenho certeza que vai ser muito importante. E também, Maurício, eu tenho um outro requerimento que eu pedi, a construção de um banco comunitário na nossa cidade. Esse banco comunitário ele é focado também em prol do agricultor. Vai ajudar muito. Algumas cidades eu acho que já tem, Itabuna, algumas cidades já tem também, que já tem melhorado a vida de muita gente. Então, assim, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu acredito que Deus em primeiro lugar e que venha o mais rápido possível um benefício em prol de cada um de vocês. E muito obrigado, que Deus abençoe. Fará uso da palavra agora o vereador Carlos Reinan. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, secretário Maurício, meu artilheiro e demais pessoas aqui da zona rural. Inicio minha fala, né, parabenizando a todos os vereadores pelos seus pedidos que foram feitos, né, que o prefeito possa atender a todos, né, esses pedidos. E falar um pouco da fala de várias pessoas que falou aqui, como o senhor
Edinaldo, Elinalva, que não falou mais, a professora daqui, e Jussiene, o outro rapaz eu esqueci. Miguel, né? Eu, como o Gabriel falou, né, dos novatos, juntamente com o Bonfim e Betinho, eu estive aqui nessa zona rural, né, prestando serviço. Eu era vacinador há muitos anos atrás, em 2006, vacinava cachorro aqui. Contribuí aqui nessa região, conheço vários trechos aqui, e hoje estou aqui à minha disposição, né, para contribuir como vereador. Uma fala que me chamou a atenção aqui foi da professora Josilene, que ela falou que a união faz a força. Essa fala ficou gravada comigo aqui, porque, às vezes, eu creio que muitos deixam de acreditar. Como o Gabriel falou, às vezes não vem porque faz os pedidos e o pedido não é atendido. Eu quero deixar aqui, né, essa fala, porque na minha trajetória política eu esperei 12 anos para ser candidato a vereador. E entre esses 12 anos, quis Deus agora em 2024 que eu pudesse ser candidato a vereador. Então, eu não desisti, eu tive um sonho e busquei esse sonho. E como ela falou, às vezes você deixa de estar, né, se unindo em união para ter um sonho. Porque às vezes você deixa de estar voltando em Ubatã para estar voltando em outra região, como Ibirapitanga ou Ibiratalha. Que vocês possam estar refletindo, como agora, né, parabenizar o presidente, né, dessa casa de vereadores, o presidente Gabriel, por ter trazido, né, essa sessão itinerante para a zona rural, uma coisa inédita, que às vezes muitas pessoas aqui nunca iam acreditar que os vereadores estariam aqui na região. Então, parabenizar a Gabriel e dizer a vocês que, assim como a sessão veio para a região, que vocês voltem, às vezes, voltem a acreditar nos vereadores e, juntamente com o prefeito, os secretários, porque o erro aconteceu no passado. Muita gente votava em Ubatã, desistiu de voltar em Ubatã para seguir para outra região. Que vocês voltem a votar em Ubatã, a votar nesses vereadores, a votar, escolher, né, os vereadores ou outras pessoas que vocês queiram assim escolher, ou um prefeito, para vocês ter a força, juntamente como ela falou, se unir e cobrar mais e mais. Às vezes está desacreditado, mas com fé em Deus. Assim como eu, esperei 12 anos, em 2012, 16 e 20, não deu certo, quis Deus em 2024. Eu creio que, assim como eu, vocês o sonho de vocês é a estrada, o sonho de vocês é outras coisas, mais a estrada mesmo. Quando eu entrei, né, eu tinha um sonho de fazer, né, com meu recurso próprio, o Dia das Crianças na zona rural. É tanto que eu vou pedir às meninas para depois fazer esse projeto. O prefeito fez lá em Ubatã, que faça, né, na zona rural. Eu tinha esse sonho. Eu tinha outro sonho esse eu fiz em março de 2025, junho de Reinan faz aniversário, mas quem ganha o presente é a comunidade. E eu, graças a Deus, Deus me abençoou e eu consegui fazer esse projeto que trocava cartela pelo quilo de alimento. Então, além de dar presente, eu ainda dei alimento. E que, né, depois o prefeito venha ver e fazer um projeto, né, para o Dia das Crianças na zona rural, que você não sabe o que é uma criança alegre na zona rural. E o mais, é deixar, né, mais uma vez, essa fala, que você se fortalece, porque a união faz a força. Né? E assim, né, agradeço. Deus abençoe a todos. Fará uso da palavra agora o vereador Paulo Silva. Bom, gente, bom dia. Cumprimento a mesa, ao presidente Gabriel e a todos os vereadores, imprensa, moradores aqui do Coculo, secretário Maurício. Eu estive conversando há pouco com o Nivaldo, e Nivaldo me disse que daqui da escola até Ubatã, aqui por cima, pelo cemitério, dá 19 quilômetros, não é isso? 21.
pelo cemitério dá 21, por aqui dá 19. Da escola até Birataia, e Birataia dá 18 quilômetros, é isso mesmo? Praticamente a mesma coisa. Mas a estrada cá para Ibirataia está melhor do que para Ubatã? A mesma coisa. Então, praticamente a mesma distância. Praticamente a mesma distância, certo? Eu estive também perguntando, eu vi aqui as pessoas que falaram, inclusive, sobre Maurício, sobre a questão do Banco do Nordeste aqui, e eu acredito que Maurício deve ter conversado com os agricultores aqui da região sobre o PAA, que é muito importante o PAA, a questão da banana da terra, o aipim. A mandioca é comercializada, Maurício? A mandioca também, o aipim. Mandioca é a farinha que é comercializada no PAA. E tem a questão da abóbora, a banana, tudo isso aí, que inclusive vocês podem se inserir. Nesses financiamentos aí, é importante que futuramente, não vai demorar muito, Maurício disse que agora em dezembro já tem outra reunião, né, sobre a questão do Banco do Nordeste. Por isso. E Bradesco também, isso é muito importante. Cozinha solidária. Certo. Da agricultura familiar. Essa cozinha comunitária tem alguma coisa a ver com um restaurante, parece que vai ter um restaurante popular também em Ubatã? Futuramente. Certo. Olha que coisa importante. Olha que coisa importante. Então, vocês aí, quem tiver área aí para plantar banana da terra, cacau, é claro, né? Vamos trabalhar para isso, viu? E sabendo, presidente, dessa sessão itinerante aqui, o quanto que é importante, vocês vão ver que depois dessa sessão aqui vai ter algum resultado positivo, pode ter certeza. E sabendo dessa sessão aqui hoje, eu e Vado estávamos ontem com o prefeito e ele citou, e hoje estivemos com o Nino Maragão, foi por acaso, o secretário, e ele citou que essa semana tudo indica que as máquinas já estarão por aqui. Aí, veja bem, eles falaram isso, e vamos torcer para que isso aconteça. Já é uma notícia para vocês, né? Então, no mais, é basicamente isso. Eu queria aqui cumprimentar a Valdirene, que é a zeladora aqui de muito tempo, né? A professora Elinalva. Eu estive ali conversando com ela sobre a questão. Hoje existe o EJA itinerante aqui, onde ela, a professora, vai nas fazendas, né, dá aula para os idosos, né, os jovens e adultos, e tem a quantidade, como ela mesma está dizendo, que a quantidade de alunos tem caído a cada ano. Eu acho que falta essa questão do incentivo e a gente viabilizar, vamos ver se a gente viabiliza que essa outra escola funcione, né? Trago aqui para Josilene, para todos vocês aqui, para Van, para todos vocês aqui, um abraço de Joilda, né? Joilda, que a gente andava muito por aqui. Eu acho que ela está andando por aqui ainda, Joilda. Isso é importante. Então, um abraço a todos. Eu tenho certeza que nós vamos ter novidades, né, presidente? Ô, Paulo, só uma partezinha. Você diga. Quando fala de estrada, eu não fico com um pé atrás, não. Eu fico com os dois, professora. Sabe por quê? Tivemos no Uruçu pela primeira vez há quanto tempo? A máquina teve lá quantas vezes? De pulo, né? Que nem acabou o trabalho. Então, eu peço a Maurício e a Paulo que a gente, né? Quando a gente fala de estrada, que conversou com A, com B e com C e pode vir para a semana, eu não acredito mais. Só se a máquina estiver aqui, estiver passando nas estradas. Eu não acredito e nem toco nesse assunto. Eu estou aqui para cobrar. Se quiserem vir aqui para dizer e se comprometerem que vem tal data, ótimo. De minha boca, não. Fale não, Maurício, que você pode passar vergonha. Fale não.
tudo que acontece de bom e ruim no município, a culpa é do prefeito. Quem manda é o prefeito. A última palavra na Câmara é a minha, que estou como presidente, até 31 de dezembro do ano que vem. De 31 de dezembro para frente é outro. Tudo que acontecer de bom e ruim na Câmara, eu tenho participação. E na Prefeitura é a mesma coisa. A última palavra é a do prefeito. Se o prefeito disser que quer a máquina aqui amanhã, vem ou não vem, Maurício? Vem porque quem manda é ele, quem paga seu salário é ele. Não é ele que manda no prefeito, não. É o prefeito que manda nele. É o prefeito que paga o salário dele. Não paga o meu. Quem paga o meu são vocês. Eu posso falar, ele não pode não, ele tem que ficar calado. Não é tudo que ele tem vontade de falar que ele pode. Mas fica ouvindo caladinho aí. E para terminar presidente, para terminar minhas palavras, eu queria perguntar aqui a seu Edinaldo está ali, Miguel, o morador aqui, como é o seu nome do boné amarelo? Ernesto, o seu, como é? Jovem, todos vocês já têm a CAF. A CAF é a antiga DAP, que dá acesso ao crédito rural. Vocês têm já? Vocês têm? Ele tem, não? Tem? Tem, não? Aí, Maurício, ele não tem, ó. Ele não tem. Precisa fazer, viu? E tal, né? Então, para fazer, viu? Isso é importante, viu, seu? Tá. Obrigado aí pela palavra. Fará uso da palavra agora o vereador Vado. Senhor presidente, colegas vereadores, assistente, pessoal do Coculo, meu nome é Vado Alexandrino ou Vado de Androzil, como vocês queiram chamar. Deixa eu lhe falar, eu vi muita fala em prefeito, eu acho que tanto me alegro nesse domingo, cheguei aqui aí, a emoção chegou a tomar conta de mim, colegas vereadores. Eu me lembrei de um ex-prefeito, um homem do povo, que sempre esteve presente, um homem que sempre gostou do homem do campo e da mulher do campo. Em um passado não tão distante, chamado Androzil Rocha Silva, o saudoso Androzil. Vendo essa escola aqui, né, com o nome do irmão dele, e aqui tem outros parentes, tem Paulo Silva, que é sobrinho, tem Sandra Alcântara, que faz parte, é sobrinha também, tanto me alegrou, né? Vejo várias cobrança de ponte, vejo que no governo do ex-prefeito Androzil não faltava ponte, não faltava estrada, e esta casa não é diferente, tudo que a gente ouviu aqui de vocês são cobrados lá na Câmara de Vereador, entendeu? Por isso eu tenho um pedido, eu venho repetindo um pedido há mais tempo, alguns anos já, a verdade, do impactador de solo, né? Um rolo compressor chamado impactador, né? Impactador de solo. E aí, vou entender que o homem do campo precisa da estrada, mas também precisa que o médico chegue na zona rural, né? Precisa que os benefícios cheguem na zona rural. Ele precisa também da estrada para escoar os seus produtos. Mas ele também necessita que o político também esteja presente. É o que esta casa, né, está fazendo, ouvindo a demanda, uma demanda que a gente já tem conhecimento, mas é a importância do parlamentar, nós que somos representantes do povo, estar aqui presente. E por conhecer toda a região, conhecer a história, toda a reunião, da região toda da zona rural, é que trouxe essa preocupação para todos nós, vereadores, de ouvir vocês de perto, sentir o calor humano do homem do campo, sentir aquilo verdadeiramente que o homem está passando. E isso eu aprendi lá atrás com o ex-prefeito Androzil, que aqui já foi de peixe, era que mandava trazer as coisas, ele mandava vinho, queijo, vinho, então, essa aí. Deixou as raízes, essa é uma preocupação. E na escola ali tem um pedido aqui do vereador, que eles falam, o vereador Vado Alexandrino, que é uma construção de uma escola ali em Seu Gessé, próximo a Elias Ferreira, aquela escola em um governo passado aí, quase fechava, e fiz reuniões com o pessoal lá, a gente não permitiu que fechasse, entendeu?
E a gente eu louvo a Deus por estar aqui hoje, louvo a Deus pela vida de vocês, pelos colegas, pelo nosso mandato, para estar dando a nossa contribuição, assim como vereador, né, como pessoas próximas um do outro. É isso que é importante. Assim eu agradeço, né, a vocês de coração, a presença de vocês, né, que Deus continue abençoando o Coculo e toda a região e todos nós. Amém. Eu quero aproveitar aqui, agradecer a dona Valdirene, que me fez um grande favor de me conseguir aqui um paletó. Dona Valdirene, muito obrigado. E quando eu falei com a senhora me conseguiu o paletó, que esqueci o meu, a senhora disse que seria em troca da estrada. Então, quero levar ao conhecimento do prefeito Tinho, de Gajão, porque eu assumi um compromisso e deixei aqui meu CPF com Dona Valdirene. Dona Valdirene, Josinei, o paletó de Josinei. Eu sou Josinei, muito obrigado, mas eu quero deixar para vocês aqui que desde já eu quero pedir ao prefeito Tinho, pelo amor de Deus, e a Gajão, né, que é um dos comprometidos aqui com as estradas, que não deixe meu CPF ir para o Serasa, viu? Porque foi um compromisso, infelizmente, né? Dona Valdirene, muito obrigado. E o prefeito já está me ouvindo, eu tenho certeza. Estou pedindo, pelo amor de Deus, do prefeito, se apresse, viu? Fará uso da palavra agora o vereador Juliano Oliveira. Sim, mas é a figura. Bom dia a todos presentes. Para quem não me conhece, sou o vereador Juliano. A gente fica triste, né, até pela onde a gente passou, na zona rural, nas sessões itinerantes. Sempre os questionamentos são os mesmos. A saúde, escoamento da produção e as estradas. Eu juro para vocês, a gente veio agora nessa estrada, o que a gente tem que pedir no momento é a Deus que nenhum de vocês possa cair doente e precisar chegar a um hospital com urgência. Porque em menos de 1h30, 2 horas de relógio, não tem condição nenhuma de chegar no hospital. E que a reforma dessa estrada chegue o mais rápido possível. Não só Maurício, a gente tem que cobrar aqui você, secretário de Agricultura, Maurício, mas todos nós que estamos aqui, vereador, né, que fomos eleitos para fiscalizar e para cobrar, temos que cobrar com urgência para que chegue esse estado o mais rápido possível para vocês. Fico triste também pelo senhor que falou ali, que o senhor Edinaldo, quando os alimentos estão chegando machucados. A gente sabe o trabalho que o agricultor tem, que vocês têm para poder plantar, para poder colher, sol, chuva, e na hora de vender, de ganhar o dinheiro, ganhar pela metade. Porque a metade do produto amassado a gente tem certeza que vocês não vão vender. A saúde é a mesma coisa, a gente comunitário a gente não tem aqui, é uma demanda, e agora vai piorar a situação, até porque saiu agora a aposentadoria, né, especial, sabemos que vai se aposentar mais agentes e vamos ter com urgência fazer um concurso contratar, para poder cobrir não só a cidade como a zona rural. Outra coisa foi a saúde, né? Cobramos, como o Gabriel falou, na Uruçu, como tive no Uruçu, cobramos, vocês tiveram essa visita, né, doutor Hugo, graças a Deus teve essa descoberta, mas infelizmente não retornaram mais a Uruçu. Então são demandas que, podem ter certeza, estamos botando nosso mandato à disposição, vamos tentar levar ao Executivo propostas que seja resolutivo o mais rápido possível, que traga para vocês não só a estrada, mas a saúde e o escoamento de uma maneira melhor possível para todos vocês. Pode ter certeza, não só o Juliano, como a Câmara em geral, está disposto a entrar nessa briga para a gente poder trazer o melhor possível para todos vocês. Muito obrigado a todos. Passo agora a palavra para o nosso colega. Estarei fazendo brevemente uso da palavra, senhor presidente. O vereador, rapidinho a palavra aqui. Outra coisa também sobre a estrada. A maior dificuldade que todo executivo fala é máquina e cascalho. Máquinas temos sobrando no nosso município hoje. E cascalho, eles estão tendo de graça. Nossa funcionária ali da Câmara, secretária Sandra, ela disponibilizou gratuitamente 0,800, sem limite de caçambas, e as estradas continuam desse jeito. Então, vereadores, é uma situação que a gente fica triste, que é as duas situações que eles cobram tanto e hoje a gente tem sobrando, cascalho e máquina, estamos sobrando. Infelizmente, tem momentos que é a falta de vontade mesmo de fazer as coisas certas. Pode seguir. Senhor presidente, servidores
da Câmara de Vereadores que se colocaram também à disposição para estar aqui no domingo, abandonando não apenas os seus lares, mas a sua família, né? E isso é compromisso. E nós mais uma vez colocamos à disposição do município e agora dos munícipes da zona rural o nosso mandato. Eu sou vereador, quer dizer, estou vereador, Manuel Bonfim, mais conhecido como Bonfim na cidade. E algumas coisas que vocês falaram, alguns questionamentos, algumas cobranças extremamente pertinentes, nós não estamos alheios a isso, a toda a situação da zona rural. Nós temos cobrado, nós temos falado, só que o que Gabriel falou é o nosso anseio. Por quê? Porque nós chegamos aqui acreditando que, enquanto vereador, podemos fazer muito mais do que o que realmente nós podemos fazer. E nós somos extremamente limitados. A nossa caneta, como costumo dizer, ou ela não existe, ou a tinta empedrou. Nós não conseguimos. E em falando, reforçando a fala do presidente, quando ele disse que o prefeito, se as coisas andarem bem, responsabilidade do prefeito, mérito dele. Se não forem assim, demérito do prefeito também. Nós temos uma situação lá no município do posto de saúde do bairro Popular, e que eu, particularmente, liguei diretamente para o prefeito e disse: vai fazer, vai inaugurar, vamos para cima. Usei a tribuna, me comprometi, ainda bem, presidente, que eu disse que o prefeito deu a palavra dele, que garantiu que no mês posterior, que seria o mês de junho ou julho, salvo engano, o posto de saúde estaria funcionando, está lá até hoje. A casa que era para o posto de saúde estar funcionando é a casa da minha mãe. E eu já disse para o prefeito, numa conversa pessoal, se não for para funcionar, entregue a casa. Mas louvo a Deus, porque de dezembro para cá, nenhum mês foi pago. Nenhum mês. A casa está à disposição da prefeitura, mas de dezembro para cá, nenhum mês foi pago do aluguel. Disse para ele: não quero que a casa esteja alugada só porque é a casa da mãe do vereador, para que as pessoas estejam falando: ah, é a mãe do vereador, por isso que está lá alugada. Não, não aceito, em hipótese alguma. E nós nos colocamos assim, engessados aqui. Temos uma propriedade ali na região também, aqui na região do Água Branca, e até hoje não conseguimos construir uma casa para que nós possamos passar no final de semana, porque as estradas não nos permitem. Vocês acham que a gente não cobra? Cobramos. Nós sofremos do mesmo mal que vocês. Agora, isso supera o alcance dos vereadores aqui. Nós cobramos e cobramos constantemente. Tenham certeza disso. O que as pessoas vêm falando desta Câmara, que é uma Câmara diferente, que se coloca à disposição das pessoas, isso não quero dizer que os outros não fizeram, não. Mas falo desta que participo agora. Nós estamos inteiramente à disposição de vocês e lutando pelas lutas de vocês. Tenham certeza disso. Mais uma vez, coloco meu mandato à disposição. Sou o vereador Bonfim. Muito obrigado a todos. Bem, serei breve, pelo adiantado da hora. Eu quero me dirigir aqui a senhor Miguel, senhora Josilene, senhor Edinaldo, demais moradores aqui da região. Tenho certeza que nos importamos, tenho certeza que não só o vereador Gabriel, como toda a Câmara de Vereadores, nos importamos sim com as demandas trazidas aqui por vocês, com os problemas que afligem vocês aqui, moradores da região do Coculo, moradores do Uruçu, moradores de todas as comunidades das zonas rurais. Nossa luta é diária, nossas cobranças são constantes. Como disse a vocês no início, nós estamos cansando. Eu, particularmente, eu estou aqui há 13 anos e, sinceramente, a gente tem ficado um tanto quanto desanimado com a morosidade das coisas. Quando eu recebi um áudio na quinta-feira passada, a professora Josilene, de uma mãe que tem 3 filhos no Uruçu, e ela fez um desabafo, dizendo que estava pensando seriamente em tirar os 3 filhos do colégio, porque de manhã fazia sol, o carro levava. Quando chovia, tinha que voltar a pé, porque o carro não tinha como voltar para pegar. Quando começa o dia chovendo, o menino não vai para a escola. Não tem necessidade para isso. Nós temos dinheiro para mudar essa realidade. Temos o dinheiro do Fundeb, do precatório, que foi 18 milhões que caiu na conta da prefeitura.
Será que não tivemos dinheiro para contratar 2 agentes de saúde, um para o Uruçu e um para o Coculo? Eu consegui R$1 milhão com o deputado Joséildo Ramos, que foi colocado na saúde há 3 meses. Eu não posso deixar de falar, professora. Não é conversa, não é promessa. O dinheiro foi disponibilizado e caiu na conta R$1 milhão, que chegou através do nosso mandato e do mandato do deputado federal Joséildo Ramos. Será que com R$1 milhão não contratava-se 2 servidores? Um agente para aqui e um para o Uruçu? Então, essas coisas nos entristecem muito. Precisamos de um concurso, Juliano? Foi tocado aqui por algum colega, alguns colegas já pediram. Para a área de saúde, precisamos, sim, muito. Vamos fazer um levantamento para saber se nas outras áreas precisam também de concurso. Salvo engano, o último concurso aconteceu há mais de 20 anos. Enfim, vocês pediram melhorias mínimas aqui para as escolas. Salvo engano, teremos uma licitação para comprar 400 mil em ar-condicionados para as escolas. Será que esses ar-condicionados vão chegar na zona rural? Temos que ficar atentos e vigilantes com relação a esse questionamento, Diego. Nós precisamos de conversar com a administração e conversar com a secretária Joana. Eu faço parte do governo Tinho do Vale. Eu acredito ainda na administração do prefeito Tinho. Mas a gente acaba cansando. A partir do momento que eu me canse completamente e deixe de acreditar e perca as esperanças, eu pego minhas coisas e sigo. Mas, enfim, podem contar conosco, podem contar com a Câmara de Vereadores. Nos importamos, sim, com a vida do homem no campo, nos preocupamos com a saúde, com a parte de infraestrutura, mas, como o colega Bonfim falou, nós temos nossas limitações. Mas seguimos, sim, cobrando e cobrando muito. E digo a vocês aqui do Coculo e do Uruçu, vamos à Câmara de Ubatã agora, em dezembro, em uma quinta-feira. Se não tiverem transporte, eu mando pegar vocês. Vamos fazer uso da tribuna, vamos à FM Povo. Dona Valdilene falou que eu ouço o senhor falar na rádio. Então, a rádio tem um alcance espetacular. E só vamos conseguir mudar a realidade de vocês quando começarmos a incomodar as autoridades cada vez mais. Distanciamento do político, distanciamento da política, só vai prejudicar vocês, que precisam dela para melhorar a qualidade de vida de vocês. Muito obrigado. São.